Pegando o gancho disso, sobre questão de estados totalitários e tudo mais, é importante a gente perceber como que o Esperanto ele foi desempenhando um papel importante na luta anti-imperialista. O Esperanto ele foi combatido muito fortemente em estados totalitários como a Alemanha nazista, o Reich nazista. Inclusive Hitler expressamente põe no Mein Kampf, o livro Minha Luta, que o Esperanto precisa ser combatido porque se trata de um idioma de judeus, mesmo que o Esperanto seja culturalmente neutro. Mas a família de Zamenhof era judia. Inclusive, Zamenhof inicia posteriormente uma filosofia chamada Romaranismo, que em Esperanto significa ideologia daquelas pessoas que se sentem pertencentes à humanidade. A partir da compreensão de que todos nós, é um movimento internacionalista, todos nós pertencemos a um só povo. Então, Zamenhof tem uma frase inclusive muito famosa, nem franceses, nem poloneses, nem alemães, nem chineses, mas pessoas e pessoas. Para que essa distinção de povos e países não exista. E, ironicamente, a família de Zamenhof foi perseguida por ser judia, e sua filha, Lydia Zamenhof, que depois da criação do idioma ela começou a liderar o romaranismo, ela foi morta no campo de concentração. Então, ironicamente, isso veio a acontecer. Mas não apenas na Alemanha nazista, também no Estado russo socialista, sob a liderança de Stalin, o Estado socialista degenerado foi responsável pela chacina de muitos esperantistas, e existem inclusive rumores de que... Existem rumores não, no próprio processo de ditadura militar, que é o tema da última palestra, o Esperanto também foi combatido, o que é uma característica que nós notamos muito comum a estados ditos totalitários e tudo mais. Existem pessoas que, inclusive o próprio Graciliano Ramos, um grande autor do estado do qual eu venho, lá de Alagoas, Graciliano Ramos, ele esteve preso, por suspeita de comunismo, e em cela ele dividiu cela com um esperantista, e ele teve um breve contato com o idioma. Mas essas coisas elas acabam se confundindo na nossa história, porque mesmo que o Esperanto ele não tenha uma ligação com nenhuma outra ideologia, seja política, seja religiosa, mas acaba que os estados totalitários eles acabam tendo um certo receio e associam, dependendo do momento em que se vive, mas eles associam a algo que eles entendem como perigoso. Então, da mesma forma que Hitler declara no Mein Kampf que o Esperanto é um idioma de judeus, na ditadura militar brasileira dizem que o Esperanto é uma coisa de comunista, e assim nós vamos passando por um processo de desgaste temporal e ao mesmo tempo de um processo que dizimou a comunidade esperantista internacional. E qual que é a problemática imperialista que se coloca para a gente? Por que o Esperanto ele é uma alternativa possível para combater o imperialismo linguístico? Como eu falei, o imperialismo linguístico é responsável hoje por obrigar pessoas, obrigar comunidades e povos a se centralizar em torno de um idioma. E hoje nós entendemos o imperialismo linguístico, quando a gente fala para qualquer pessoa, ela pensa, nossa, realmente, o inglês é algo que é muito imposto para nós. Mas não apenas o inglês. O processo de colonização brasileira também não foi responsável por dizimar culturalmente a cultura brasileira, no sentido de que a Europa, quando colonizou o Brasil, também foi responsável por agredir culturalmente os indígenas que aqui estavam. Não é assim que funciona. Só que esse processo de genocídio cultural e linguístico, ele acaba sendo em alguns momentos muito mais violento, como foi aqui no Brasil. Hoje o Brasil fala português justamente por essa questão do imperialismo que nós sofremos aqui, mas principalmente hoje em dia o que tem acontecido em relação à problemática imperialista linguística é o genocídio cultural de povos africanos. E a partir disso
existe uma declaração em Harare, no Zimbábue, que é de 1997. O Zimbábue ele hoje é majoritariamente um país que fala inglês, mas existem dialetos locais, assim como a maior parte dos países africanos. E no Zimbábue, essa declaração de Harare, que é interessantíssima, diz o seguinte: nos documentos oficiais de Harare precisam ser escritos nos dialetos locais. Essa é uma forma de preservar o idioma local, preservar a cultura linguística local, em detrimento devido ao fato de que a população já está habituada à língua inglesa. E, economicamente, a revista Green, de 2005, preparada na Universidade de Gênova, analisou o Esperanto e chegou à conclusão de que, se ele fosse adotado na ONU, na Organização das Nações Unidas, ele economizaria em torno de 25 milhões de euros anualmente. Hoje, a ONU, como a maior parte de nós sabemos, utiliza 6 idiomas oficiais e, apesar de ter, através da Unesco, reconhecido a utilidade do Esperanto, não inclui o Esperanto como um dos idiomas oficiais, o que economicamente acaba sendo muito mais oneroso. E quais são as instituições que nos apoiam hoje em dia? Instituições religiosas no Brasil, e aí eu dou um destaque especial ao Espiritismo, que é um movimento religioso que tem, enfim, por vezes a história do Espiritismo no Brasil acaba se confundindo com o Espiritismo, e muitas vezes a gente que está dentro do movimento acaba ouvindo: o Esperanto não é aquele idioma espírita. O Esperanto não é aquele idioma espírita? E não, o Esperanto não é um idioma espírita, mas o Espiritismo, ele, através de Valdomiro Lorenz, que foi um grande linguista, que contribuiu tanto com o movimento espírita quanto com o movimento esperantista, o Espiritismo posteriormente passou a se debruçar diante da temática esperantista. E nós temos pessoas como Chico Xavier, que teoricamente teria psicografado um livro de Lorenz, e, enfim, vários autores posteriormente. Existe um livro interessantíssimo de Ivone Pereira de Andrade, que é uma autora espírita, chamado Memórias de um Suicida, em que ela fala sobre o Esperanto. Mas, para além disso, outras instituições filosóficas, religiosas, etc., como a Umoto no Japão e nos demais países da África, e a LBV e a União Planetária. O Esperanto, ele, nos últimos anos, ele tem passado por avanços que são muito significativos para o nosso movimento. Algumas pessoas que estão aqui, que falam Esperanto, elas conheceram o Esperanto há décadas. E eu tenho, acho que 5 anos aproximadamente, e os processos de aprendizado foram diferentes. Mas mesmo eu, que tenho 5 anos dentro do movimento, já tenho uma certa diferença para as pessoas que estão chegando agora, porque elas já possuem recursos que há 5 anos eu não tinha. E esses recursos precisam ser destacados, porque os nossos avanços são significativos demais se nós analisarmos o tempo que nós temos para essas conquistas. E eu destaco algumas delas: o Duolingo, que há algum tempo atingiu mais de 500 mil aprendizes, e é uma ferramenta ótima de divulgação do idioma e conhecimento básico sobre o Esperanto. Inclusive, o Duolingo está para ser lançado na versão português-Esperanto no final do mês que vem, e eu tenho a honra de participar do time de tradução atualmente do Duolingo. Mas nós já temos publicadas, lançadas as versões em inglês Esperanto e espanhol Esperanto. Nós temos também o Amikumu, que é um aplicativo desenvolvido por Chuck Smith, que é um esperantista renomado dentro do nosso movimento. E o Amikumu, ele tem a função de ser Amikumu é uma palavra em Esperanto, no imperativo, que significa faça amizades, torne-se amigo, socialize. E Chuck Smith, ele desenvolveu esse aplicativo com contribuições, inclusive, do Lucas Barbosa, enfim, algumas sugestões, né? E o aplicativo, ele se propõe a ser uma ferramenta para encontrar outros esperantistas, outros falantes, nos locais em que nós estamos. Então, para onde nós
viajamos, nós ligamos o Amikumu e nós temos a lista das pessoas que estão próximas a nós e nós podemos a qualquer momento iniciar um contato com elas. E nos últimos anos também nós desenvolvemos o Facebook em Esperanto, já é uma possibilidade que o Facebook esteja em Esperanto. E uma coisa também muito interessante são as traduções do Google. Quando eu entrei no movimento, não era possível ainda que nós traduzíssemos o Esperanto de qualquer idioma para o Esperanto no Google, e hoje isso já é possível. Eu queria agradecer a presença de todos. A frase aqui diz: